te afogar. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te Aleluia. queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Aleluia. Não puder atravessar. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos ajuda a atravessar, Deus, os mares da nossa vida, Pai. O Senhor é aquele Deus que, ainda que haja uma montanha, um mar, enfim, o que for na nossa frente, o Senhor vem em nosso socorro, porque o Senhor é socorro bem presente na angústia. O Senhor é fiel, o Senhor é bom. E nós te agradecemos, Deus, por esse dia, por esse estudo, pela tua graça, pelo teu favor na nossa vida, Senhor. Assim como o Senhor esteve com aquele povo de Israel, abrindo o Mar Vermelho, assim o Senhor está conosco nessa manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Amém. Hoje vamos ler Êxodo 14, pegando aí a sua Bíblia, pegando o café bem quentinho para ficar acordada, né? Acordado. E vamos ver aí Êxodo 14, que é um estudo, assim, um capítulo, né? Que já virou filme, já virou música, como a gente ouviu aqui, é letra de música, é filmes, né? Telenovelas, livros, a passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho. Que coisa maravilhosa. Mas a gente está vendo aí, né? A gente viu nesses últimos capítulos de Êxodo, a gente está no livro de Êxodo, esse livro maravilhoso que fala da libertação do Egito, daquele povo de Israel, não é? Que chegou lá no Egito com José apenas, e depois virou um povo enorme, como a gente viu no domingo, no último estudo, né? Que aquele povo era enorme, assim, eram muitos homens, 600 mil homens, né? Fora mulheres e crianças, então a gente deve contar aí, sei lá, umas mais de 2 milhões de pessoas, e a gente viu aí, a gente passou, né, por todos os sinais e maravilhas que Deus fez ali com aquelas 10 pragas, e aí a gente chegou então na noite, naquela noite maravilhosa, que foi o livramento, né, dos primogênitos dos israelitas, mas também a 10ª praga, né, a morte dos primogênitos dos egípcios. E a gente viu ali a Páscoa, a celebração da Páscoa, e aí a gente terminou aqui o nosso último estudo com a libertação deles, né? Esse povo saindo realmente do Egito, migrando, porque eles tinham uma promessa, né? De uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma promessa que tinha sido dada lá a Abraão, né?
E aí chegou até esse povo, chegou até Moisés. Moisés, esse líder que Deus levantou, um líder improvável, mas que Deus levantou e usou Moisés maravilhosamente, né, na libertação desse povo. E aí a gente chega então nesse capítulo 14. Os israelitas, eles estão andando, eles saíram do Egito, né? E eles estão ali marchando para uma terra prometida. Eles não sabiam onde era essa terra, mas eles estavam seguindo. Eles estavam seguindo. Então, o grande propósito desse capítulo, né? Se você quiser assim, qual é o grande propósito desse capítulo, Êxodo 14, né? Essa passagem do Mar Vermelho. É, é realmente glorificar o nome de Deus, né? Deus queria mais uma vez, ele já tinha sido, né, diante das pragas ali, mas é mais uma vez a gente vai ver uma manifestação do poder e da glória de Deus, né? Um fato, essa história, vamos dizer assim, como eu falei, né? Um dos maiores eventos da história da humanidade, né, relatado em livros, arte, novela, enfim. Mas é esse assunto, a travessia do Mar Vermelho. Eu até vi um quadro esses dias, a travessia, né, do Mar Vermelho, coisa mais linda, assim. E ali a gente vê claramente o propósito de Deus. Há algumas teorias, né, alguns teólogos, algumas pessoas que falam assim, aquele mar não era bem um mar, né? Era um mar de juncos, é, um mar de juncos, é como se fosse um pântano, como se fosse um lago. Alguém pode falar, mas era um lago raso, um lago que tinha muitas águas, né? E que eles podiam atravessar tranquilamente, né? Que não seria um milagre, vamos dizer assim, questionando que não seria um milagre. Mas veja, quando diz que Deus afogou aqueles exército todinho de Faraó, porque foi um grande exército, né? Um grande exército daquele não poderia ser afogado num lagozinho raso de 15 centímetros. E ainda que fosse, aí também seria um milagre, né? Seria um milagre. De toda forma, eu creio no que a palavra de Deus diz, ela é a nossa regra de fé e prática, né? Ela é a nossa bússola que nos guia, ela é viva, ela é eficaz, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, essa é a palavra da verdade, e nós cremos que Deus abriu um mar vermelho. Foi desse mar que a gente vê aqui. A gente vê aqui o mar, né? É, pensa aí em Porto de Galinhas, pensa aí em, sei lá, Maracaípe, pensa Japaratinga, o mar que a gente vê. O mar de Boa Viagem, né? Mas imagina aquele mar se abrindo. Realmente, o que aconteceu? Se foi um fato histórico, se foi um lago, o que aconteceu foi um milagre, e isso é inquestionável. Um milagre aconteceu ali. Mas vamos começar aqui. Ver. Êxodo, eu vou ler do 1 ao 4, rapidinho aí com vocês. Vamos lá. É, Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo, voltem e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon, né? E, e aí diz: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelos desertos. Então endurecerei o coração do Faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Versículo do 1 ao 4. Eu li aqui Êxodo 14, do 1 ao 4, né? A gente vê aí. é, Deus falando para eles mudarem, Deus dizendo a Moisés: olha, diga a eles que mudem. Essa mudança significava retroceder, né? Retroceder, voltar, né? Do ponto de vista humano, do nosso ponto de vista, sem dúvida,
era uma ordem que não fazia nenhum sentido, porque eles estavam avançando e agora Deus estava pedindo para eles retrocederem, voltarem, né? Isso porque significava, né, eles iriam retroceder na sua jornada. E e também isso ia mostrar aos inimigos, a Israel, ao faraó e ao exército, que eles deveriam estar perdidos, sem saber para onde ir, né? Encurralados, literalmente encurralados, entre o deserto e o mar. Porque eu vi que quando ele fala Piairot, significa um beco sem saída. Era uma cordilheira de pedras, uma montanha assim de pedras, não tinha como eles ficaram entre isso e entre o mar. Então, eles estavam literalmente encurralados ali, voltando. Mas isso aí era uma estratégia de Deus, né? Era uma estratégia de Deus. Porque no versículo 3 diz assim: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto, né? E, na verdade, isso aí tudo era uma estratégia de Deus, porque no versículo 4 ele fala, né, que ele será glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. Então, isso vai acontecer, eles vão voltar, vão retroceder, os inimigos vão pensar que eles estão confusos, eles vão ficar se sentindo encurralados num beco sem saída, mas tudo isso era a estratégia de Deus. Deus estava no controle da vida desse povo. Deus estava no controle dessa jornada. Eles não estavam andando sem um propósito. Eles tinham guia, o guia de Israel, o pastor de Israel, o Deus, nosso Deus estava guiando aquele povo. E aí eu vou dar uma paradinha em Êxodo, eu vou lá para Neemias, você não pega, porque a gente hoje está correndo, a gente vai só Neemias 9, depois você lê do 7 ao 12. Eu achei lindo isso que Neemias fala. Veja, no livro de Neemias diz assim: Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus antepassados a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgaceus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o Faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo de sua terra, pois sabias que quanta arrogância os egípcios o tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Tu, Deus, alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduzistes de dia com uma nuvem de noite, com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinha que percorrer. Aleluia. Aleluia, gente. Eu li Neemias 9, do 7 ao 12. Né? Neemias está aqui relatando o que Deus fez nesse capítulo aqui de Êxodo 14 que nós estamos. Você vê como a Bíblia toda, ela traz as maravilhas, né? A grandiosidade do nosso Deus. E aí a gente vê então que no versículo 4, né, termina dizendo assim: "E assim fizeram os israelitas". Ou seja, Deus deu a ordem para eles voltarem, mostrou qual era a estratégia e até aqui estava tudo bem, eles obedeceram. Mas aí, a partir do capítulo 5 a gente vai ver que começa a perseguição dos egípcios, né? Contaram ao rei, né, do Egito, ao faraó, que o povo tinha fugido. E aí, Faraó juntou os seus conselheiros e falou assim: Poxa, o que foi que nós fizemos? Nós deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos, né? No versículo 5. Porque aquele povo realmente representava lucro para ele, né? Aquele povo trabalhava para o faraó, construíam cidades para faraó. Então,
Ele mudou de ideia, ele começa a pensar, poxa, a gente deixou aquele povo ir, a gente perdeu os nossos escravos, né? Que era isso que aquele povo representava. E aí, então, a partir do versículo 6 de Êxodo 14, aí, a partir do versículo 6 vai dizendo que o faraó começa a arrumar aí a carruagem e leva consigo todos os seus exércitos, todos os seus carros de guerra, inclusive 600, né, 600 de mulher, dos melhores carros, cada um com oficial do seu comando. Então, cada carrinho daquele de guerra cabiam 3 pessoas. E aí vocês vão fazendo as contas. Eram 600 dos melhores dos carros de guerra, cada um com oficial, homens experientes em guerra, né? E cada carrinho cabiam 3 pessoas. E aí eles saíram, assim, esse exército todo, para perseguir o povo de Israel, o povo de Deus, né? E o Senhor diz aí no versículo 8 de novo: o Senhor endureceu o coração do rei do Egito e esse perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. O povo estava ali, ó, marchando. É para voltar, vamos voltar, marchando triunfantemente, né? E era Deus de novo endureceu o coração de Faraó. E a gente já viu aqui que quando Deus endurecia o coração de Faraó, uma coisa maravilhosa, um milagre acontecia lá nas 10 pragas, né? E bem assim vai acontecer aqui ainda. Mas aí eles vinham marchando e os egípcios, então, aí com todos os seus cavalos, os carros de guerra do faraó, a infantaria toda, saiu em perseguição aos israelitas, né? E alcançaram eles. Veja, alcançaram eles, eles estavam acampados à beira-mar, de novo, falar aqui, perto de Piairote, né? Então, eles estavam ali meio que num beco sem saída. Eles estavam em frente ao mar e atrás era difícil deles passarem. É uma montanha de pedra, enfim, não tinha como eles passarem. Eles estavam literalmente num beco sem saída. Num beco sem saída, né? É, e aí, eu estou agora no versículo 10. A gente vai ver agora o que é que vai acontecer, né? No versículo 10 diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram a quem? Ao Senhor. Então, quando os israelitas viram aquela cena, aquele monte de carro do exército todo do faraó vindo, ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor, né? Clamaram ao Senhor. E aí disseram a Moisés, olha só, no versículo 11: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos nesse deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eita, Jesus! Eu amo a paciência de Deus. Eu amo a paciência de Deus, porque vê, na primeira dificuldade, né? Eles já tinham passado por tantas coisas, minha gente. Esse povo já tinha visto ali as 10 pragas, a ceia, tudo bonitinho, o cordeiro, o sangue, mas viu o mar na frente, viu o exército vindo atrás e disse: não, ai, vamos lá. Era melhor a gente ter morrido lá no Egito, né? Do que, por que que você nos trouxe para cá? E aí, uma coisa que eu queria só trazer aqui é essa figura de liderança, né, de Moisés. E como a gente, muitas vezes, assim, a gente recebe uma ordem, né, uma direção, uma visão de um líder, de uma pessoa que está num lugar de liderança, e muitas vezes a gente, para que vai e reclama, né, e murmura. E eu fiquei imaginando isso, sabe? Assim, o peso de Moisés nesse momento, o peso de Moisés, porque o povo foi para ele e foi reclamar dele. Olha, por que que você nos tirou de lá? Primeiro o povo estava ali marchando triunfantemente, mas quando viu a dificuldade, né? Começou a reclamar aqui com Moisés. E, é assim, a paciência de Deus conosco, porque muitas vezes a gente se vê, né, num beco sem saída. Eu já me vi muitas vezes no beco sem saída. E a gente ora ali.
E a gente pode até também reclamar, ah, Deus, por que que o Senhor me tirou daquele lugar e me trouxe para aqui? Por que o Senhor me tirou daquela cidade e me trouxe para essa cidade? E aqui nessa cidade está tudo dando errado, né? Mas a gente precisa ter essa paciência, essa perseverança. E Deus, quando a gente tem uma ordem de Deus, quando a palavra de Deus vem sobre nós, ela se cumpre. Ela se cumpre. Vai vir dificuldade, vai. Vamos enfrentar desafios, vamos. Mas se Deus falou, gente, Deus vai cumprir. A gente precisa se colocar numa atitude de fé e numa atitude de confiança mesmo nele e lançar fora todo o medo, rejeitar o medo, rejeitar, né, o desespero, essa atitude de desespero que vem. E agora? Junto com o desespero vem murmuração, reclamação, vem dúvida, vem questionamento, né? Vem incredulidade, vem um monte de coisa aí. Mas a gente precisa ir ao nosso Deus, orar e esperar nele. Esperar com confiança no Senhor, né? Ele nos livra, ele vai dar o livramento. Vocês vão ver aqui. Então, aqui a gente vê, né, que é, quando os israelitas viram aquele exército, né, aquela confiança deles deu lugar à incredulidade e a essa murmuração, né? Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Então Moisés respondeu ao povo, versículo 13. Moisés respondeu ao povo. Olha que resposta, gente. Talvez você hoje esteja aqui, né, e pensando aí num beco sem saída. Eu não sei qual seria esse beco sem saída, mas um mar à sua frente, um exército atrás. Mas vejam a resposta de Moisés, e eu oro para que essa palavra venha como flecha, assim, no seu coração nesse dia de hoje. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Acalmem-se, acalmem-se. Quem é que está lutando por vocês? É o Senhor. É o Senhor. Quem luta por mim e por você é o Senhor. É Ele que está lutando por nós. Essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. A gente canta isso, né? Essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Essa batalha realmente, essa luta é do Senhor. Então, acalme-se. Agora, não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor vai dar hoje. Então, ó, não tenha medo, fica firme e veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje, né? Hoje, né? E aí ele diz, porque o Senhor lhe trará, porque o Senhor vai fazer, né, que vocês nunca mais vão ver esses egípcios que hoje vocês veem. Essa dificuldade que hoje você vê, o Senhor vai te dar um livramento que você não vai ver mais essa dificuldade. Você vai procurar e vai dizer, oxe, o que foi que aconteceu? Não vai ver mais, não vai ver mais, né? E aí no versículo 15, veja só, disse o Senhor a Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Eu gosto de uma versão da, acho que é a Almeida, não sei, que fala assim: diga ao povo que marche, né? Diga ao povo que marche. Então, assim, a resposta de Deus ali a Moisés: Moisés, por que que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Eles não estavam marchando triunfantemente. Olha, para a Bíblia dizer que eles estavam marchando triunfantemente lá no início aí, sobe no versículo, né? Acho que 4, eles estavam marchando triunfantemente. Aí chega no versículo 15, Deus diz: olha, manda eles continuarem marchando. É para seguir em frente. Mas tem o mar, Senhor, tem ondas, tem ondas. Se fosse aqui em Recife, dizia: Senhor, além do mar tem tubarão. Alô? Mas aí ele diz: siga em frente, é para marchar. A ordem é para marchar, né? E aí eu me lembrei assim que é, tem momentos na vida da gente que é como se Deus dissesse assim, a gente ora e faz vigília, e ora, e passa o tempo todo ali orando, orando, o joelho no chão, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. E eu acho que Deus fica dizendo, ei, levanta, age, age,
Alô? Não só oração, atitude. Atitude. Diante do impossível, a gente ora, mas a gente também toma uma atitude. Eu vou continuar. Eu vou orar, mas eu vou marchar. Eu vou continuar, mas eu vou fazer, vou tomar uma atitude diante disso aqui, ó. Diante do meu impossível, eu vou ficar orando e chorando não, em cima de uma cama. Você vai marchar. A ordem é para marchar, né? E às vezes, assim, tem coisas que a gente já sabe que Deus quer que a gente faça. E aí a gente continua orando, Senhor, será que é para eu fazer isso mesmo? Será que eu estou ouvindo direito? Será que é para eu fazer isso? Faça. Se Deus falou, não deixa, olha, não deixa de fazer aquilo que você já sabe que Deus quer que você faça. Não deixa de fazer aquilo que você sabe que Deus quer que você faça. Você ora, mas você faz. Você ora, mas você marcha diante do teu impossível aí, pensa aí o que é. Ora, tô orando, Ana, eu tô orando, mas vai marchando também, vai marchando. Marchando é uma atitude de confiança. Esse marchar, gente, não é só bater o pé e, não. O marchar, eu acho que tem uma coisa interna, sabe? Tem uma coisa assim, o marchar aqui ó, diga ao povo que siga adiante. É tipo assim, é tipo Deus dizendo assim, olha, diga ao povo que levanta essa cabeça e continua confiando. Eles têm um Deus que luta por eles. Eles têm um Deus que já fez milagres diante dos olhos dele. Ele vai fazer de novo. Então, tem uma atitude de confiança, marcha interiormente. Atitude de marchar também, porque estavam andando ali. Mas, ó, marcha. Reveste-se de força, reveste-te de confiança e vai em frente e segue. Não paralisa diante do medo, não paralisa diante das intimidações do inimigo. E Faraó aqui, gente, representa o inimigo, Satanás. E ele vem com fúria sobre nós. Ele lança mentiras sobre nós. Ele lança as setas dele sobre nós. E Deus está dizendo: fica firme e continua marchando. Continua no caminho que Deus tem para você. Continua seguindo. Continua. O mar vai abrir. O mar vai abrir. Continua confiando. O mar vai abrir, né? E aí, olha, o versículo 16, né? Seguindo aqui, diz assim, que Moisés, Deus disse a Moisés, erga a tua vara, estenda sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eita, Deus maravilhoso. Gente, esse é o Deus maravilhoso. Esse é o Deus. O Salmo 106. Eu queria só que você anotasse, não pega, eu vou ler aqui. O versículo 9 ao 11 diz assim: repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto, salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos e os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Aleluia. Salmo 106, do 9 ao 11, né? O salmista está aqui, o salmista Davi está aqui falando, né, sobre o que esse acontecimento que foi Deus repreendendo o Mar Vermelho, Deus cobrindo os adversários daquele povo, Deus não deixou que nenhum deles sobrevivesse, Deus salvando aqueles israelitas, né? E aí, então, seguindo aqui, a gente vai ver que isso tudo vai acontecendo aí. Dos versículos 17 ao 20, né? Fala que Deus realmente, Deus continua dizendo: eu endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Eu queria que você grifasse aí esse versículo 17, essa partezinha que ele diz assim, ó. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todos os seus exércitos, com os seus carros de guerras e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Então Deus está dizendo aqui, olha,
Tudo isso vai acontecer porque eu serei glorificado. Isso aí é para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. Os egípcios saibam que que o Senhor é Deus e que o povo de Israel também soubesse, né? E aí, então, acontece aí, olha, o versículo 19 e 20, né? O anjo de Deus, que à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Meu Deus, que estratégia maravilhosa de Deus, né? Diz que o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retira agora da frente e vai para trás, né? E assim a coluna de nuvem que guiava os israelitas se colocou entre os exércitos egípcios e o povo de Israel, de modo que eles não puderam se aproximar. Ao mesmo tempo em que a coluna esclarecia a noite para os israelitas, ela também escurecia o campo de visão dos egípcios. Eita, Jesus, tu és maravilhoso, Deus. Minha gente, olha, eu não sei não como é que vocês estão aí, mas eu fico empolgada, viu? Porque tudo isso, veja, tudo isso, esse anjo, o anjo do Senhor, quando fala o anjo do Senhor, eu já falei aqui que isso é uma epifania, né? Que fala que é a presença de Deus. Esse o anjo do Senhor era a presença do próprio Deus ali. A presença de Deus com aquele povo. Era a presença de Deus ali, livrando eles, guiando eles, confundindo o inimigo. Confundindo o inimigo. Deus vai confundir o inimigo na nossa vida. Deus está confundindo aí, ó, o inimigo. Que estratégia é essa? É aí o nosso Deus movendo, move. Ele move nuvem, ele faz a noite ficar clara, ele faz escurecer aqui. Ali tem luz, mas aqui não. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, né? Então, ele é maravilhoso. E aí, essa fala, eu queria que você pensasse também nisso, quando ele diz: o anjo do Senhor é a presença de Deus, né? A presença de Deus ali com aquele povo. E aí, vamos terminando aqui, né? Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, versículo 21, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Aleluia. E eu queria trazer aqui com vocês um versículo que está lá em Hebreus. Hebreus, quando o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que fala sobre fé, né? E esse capítulo, ele está recheado de os heróis da fé também, fala muito aí dos nossos patriarcas, né? Ele fala muito sobre fé. E aí, em Hebreus 11, 29, diz assim: pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, né? Quando os egípcios tentaram fazê-lo, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Então aqui diz pela fé, porque veja só, no versículo 22 diz assim: os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e uma parede de água à esquerda. E aí eu queria que a gente também pegasse leve com esse povo, porque às vezes eu critico assim o povo de Deus, mas assim o povo de Israel, né, daquela época, os israelitas. Mas vejam, como é que a gente entra num túnel? Era um túnel. Não era um túnel de fogo ali que você vai receber poder e tal. Era um túnel de uma parede de água de um lado, uma parede de água de outro, a terra seca e um caminho assim, ó. E você tem que entrar marchando, marchando, marchando. Aquilo exigia fé, minha gente. Exigia fé daquele povo. Deus estava dizendo, povo, marche, fé. Bora, bota a fé aqui. E eles marcharam e eles passaram. Eu acho que de vez em quando um deles, se eu tivesse lá, eu confesso, eu dava uma olhadinha de lado para ver se estava pingando alguma gota, porque de repente aquela parede podia, puf, desmoronar, né? As paredes de água, puf, desmoronar. E eu morrer ali afogada. Mas isso sou eu, Ana. Mas assim, eles iam seguindo, né? Seguindo.
parede de água de um lado, parede de água de outro, e eles em terra seca, em terra seca. Isso é confiança, que naquele momento Deus ali estava com eles. O anjo do Senhor estava ali com eles, né? O Senhor estava guiando esses israelitas. E aí, veja o que acontece. Quando os israelitas passam em terra seca, atravessam esse mar vermelho, né? Diz o versículo 23 ao 25: os egípcios os perseguiram e todos os cavalos de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Veja, até os inimigos aqui reconheceram que era o Senhor que estava lutando contra o Egito. Até os inimigos precisam reconhecer que quem luta por nós é o nosso Deus, o inimigo espiritual maior, né? Satanás, ele precisa ver, ele precisa olhar para mim e para você e dizer assim: ah, essa daí eu desisto, porque quem luta por ela é o Senhor. Essa daí eu desisto, porque quem luta por ela é o Senhor. Quem luta por você, meu amigo, minha amiga que está aqui hoje, é o Senhor. Ele está lutando por você, né? E aí ele derrota aí ele vai derrotar todo esse exército aí. Vamos seguindo aqui para a gente terminar os versículos seguintes, né? Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então, Deus primeiro solta ali as rodas deles, eles não tinham como correr, fugir, porque estavam sem as rodinhas, né? E aí Deus diz: Moisés, estenda agora a mão sobre o mar para que voltem as águas aí sobre eles, sobre os egípcios. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou no mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra, os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia fugido, perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Aleluia. Aleluia, gente. A gente termina aqui Êxodo 14. Mas veja, diante de tudo isso, né? Esse capítulo, ele termina dizendo que o povo de Israel contemplou, viu o grande poder de Deus e assim confiou, temeu ao Senhor, confiou nele e reconheceu também a liderança de Moisés. Porque não é fácil. Eu fiquei pensando aqui assim, Deus poderia fazer tudo só. Deus poderia dar um sopro assim, ó, e as águas voltavam ao lugar. Mas Deus diz a Moisés: Moisés, erga sua mão, Moisés, bote a vara. Quer dizer, Deus empodera aquele líder diante daquele povo. Deus honra a vida de Moisés ali, né? Deus podia fazer só, podia fazer tudo só, mas ele levantou Moisés como liderança. E quando diz aqui, olha, que o povo acreditou também em Moisés, seu servo. O povo ali estava já vendo Moisés como essa liderança que Deus levantou diante deles. Então, é importante isso, né? Deus pode fazer tudo só, mas Deus conta com a gente, comigo e com você, para levantar a mão, para, né? Para orar na posição que Ele lhe colocar, na posição que Ele lhe colocar. E aí eu vou terminar aqui com dois versículos que eu queria trazer aqui para vocês. Sei que hoje foi um pouquinho corrido, eu queria comer aí 5 minutinhos de vocês, mas tudo bem, acho que vai ser até menos.
Mas olha, gente, Isaías 43, 16 ao 19, eu não poderia terminar aqui sem esses versículos que eu vou falar agora. O primeiro é Isaías 43, 16 ao 19, diz assim: Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, os exércitos e seus esforços, e eles jazem ali, eles morreram ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. E aí, olha o que diz Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia, né? E o Salmo 77 fala assim: Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Com um braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Aleluia. Aleluia. Com braço forte. Veja que isso aqui é o Salmo. Eu li um trecho de Isaías, eu li um trecho de Salmo, mas, assim, toda a Bíblia, né, fala isso. As histórias do povo de Deus é a nossa história, gente. É a nossa história. Não pensa que essa história ficou lá no passado. É a nossa história. Foram os nossos antepassados. É o Deus criador do céu e da terra agindo desde sempre e por toda a eternidade. Ele é o seu Deus, ele é o meu Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam mais no passado. Olha, ele faz um caminho no deserto, ele abre caminho no meio do mar. Ele é poderoso para fazer muito, muito mais do que a gente pensa e do que a gente pede, né? Ele é o nosso Deus. E aqui eu já vou para cá, realmente, parar aqui para os comentários aqui da gente. E vamos lá, Tânia. Desculpa. Desculpa até ter levantado a mão antes, porque você tirou da minha as palavras, né, de ter empoderado Moisés, que isso é muito forte, né? É um reconhecimento, a gente fala muito em liderança, né? A importância dos líderes ajudarem a reconhecer outros líderes, a empoderar outros líderes. E aqui a gente vê o nosso líder maior, Deus, empoderando Moisés para uma jornada de 40 anos que era necessário essa liderança, mas né, Moisés era gago, tinha tantas outras coisas, né? Então foi muito importante. E aí você falou super bem disso. Mas aí eu queria só citar uma besteirinha que eu vi aqui no comentário, eu achei lindo, que aquela frase maravilhosa de que o não tenham medo, a primeira vez que aparece na Bíblia é neste capítulo. Então, é uma coisa assim tão poderosa, porque ela aparece 345 vezes na Bíblia. Então, Deus manda todo mundo não ter medo, né? Porque Ele está com ele. Então, é aquela coisa da formação, é o forjar dos seus filhos, né? Não tenham medo, confiem. Ele está aí. Então, eu achei lindo, porque você aí descobriu tudo. Mas eu ainda descobri Amém. parabéns, amiga. Amém, Sempre querida. amando ouvir seus comentários maravilhosos, viu? Beijo, te amo. Deus é bom, beijo, Deus é bom. Realmente, não tenham medo, né? Acalmem-se. É, É esperar o lindo, né? sobrenatural de Deus. Amém. Vamos lá, gente. Quem mais? É, veio assim agora a palavra, aquiete o seu coração, não é? Que o Senhor tá as nossas vidas, né? Então, quando a gente se aquieta,
né? Deus luta por nós, né? Por cada um de nós, por cada desafio, né? Eu amo esse louvor. Quando entrei e eu estava caminhando no mar e me lembrando, a primeira vez que eu escutei esse louvor foi no seminário do Espírito Santo. Eu digo, ó Jesus, como tu és lindo, como tu és lindo em cada coisa, né? Então, ele luta por nós. E eu Amém. só louvo a Deus, né? Obrigada, Aninha. Cada dia, Amém, né, Jesus. a gente aprende. Amém. A cada Beijo. dia. É verdade. A cada dia a gente aprende. Aninha, Oi, Lari, andando de oh, bicicleta. Não, aparando. não, tô não. Ó, quem tá aqui é o pescador, tá ali, o pescador e Marco, eu tô aqui. Ouvindo a palavra e curtindo a criação do Criador aqui. Mas olha, esse capítulo, eu acho que você começou ele assim super bem. Realmente, eu acho que é um dos feitos, né? Mas Spielberg jamais teria a capacidade de criar o que Deus fez, né? E uma das coisas que ele fez conosco, além da palavra, né? Essa questão da gente passar por gerações, né? Um vai contando o outro, e essa capacidade de lembrar, de buscar e saber que o mesmo Deus que fez isso no Mar Vermelho, ele é o mesmo Deus que está comigo e está com você, né? E que assim, e que às vezes a gente quer, né? Essa coisa assim de uns feitos tão gloriosos, mas se a gente olhar, como você disse, desse povo, mesmo com feitos gloriosos, se não tiver cuidado, não vai para frente. Então não é o feito ser tão mirabolante como um milagre, é o seu milagre. Deus está contigo, quer dizer, você precisa assumir essa nova identidade, assumir essa nova postura, porque hoje não somos mais o mesmo, hoje somos nova criação, eis que se faz tudo novo, e é isso, e eu acho que não tem milagre maior que esse nosso resgate, né, literalmente do inferno para uma vida de plenitude, que é uma vida com Ele. Então, assim, o Mar Vermelho mostra isso, que é possível, e ele está mostrando essa analogia, né? Ele tirou literalmente eles do inferno e está levando para a Terra Santa e a Terra Poderosa. E que nessa transição existem dificuldades, mas ele está na frente. E ele vai te mostrar o caminho e vai te livrar dos teus inimigos. Então, amém. Deus, ele mostra isso claramente para a gente. Então, obrigada aí pela palavra e obrigada, meu Deus, por tanto amor, paciência, né? E estratégia mesmo, porque é o nosso comandante mesmo, para eu e você, e todos aqui, estarmos aqui falando sobre isso e falando sobre seu amor. Então, é só Deus mesmo para fazer isso. Isso. Amém, Lari. Isso aí que você falou foi incrível mesmo, porque assim, aquele povo, ele já tinha visto muito milagre, muitos feitos do Senhor, né? Mas eles ainda precisavam, Deus estava levando eles, aumentando o nível de fé deles. E assim é na nossa vida, né? Porque a gente fica olhando muitas vezes, eu quero um milagre ali, eu quero ver. A gente não, a gente precisa, lógico, disso, mas o principal que Deus quer é essa confiança, esse relacionamento com Ele. Dizer, Deus, tu faz, tu és Deus, se tu não fizer, também tu continua sendo Deus, mas o importante é eu continuar contigo, né? E isso é maravilhoso. Amém. 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 Alguém mais quer falar? Eu queria, se vocês não saíssem, depois que o pastor orar, eu vou botar aquele louvor para a gente do início, né? Quando eu estiver de Cassiano. Então, segura aí, quem puder, para a gente colocar o louvor, fechar com ele. Mas, vamos lá. O pastor está aqui, né? O pastor está de volta, graças a Deus.
E aí, pastor, se você quiser orar por nós, se acho que não sei se alguém mais quer orar, quer falar, quer compartilhar. Vou botar aqui um minutinho só, aí a gente não podia terminar sem esse louvor hoje, né? Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, que louvor. Meu Deus do céu. Amém. Pastor, você pode orar por nós? Olá, gente. Bom estar de volta com vocês aqui, né? Nesse momento agora, eu estava impossibilitado nas últimas semanas pelos horários, mas muito bom estar com vocês. E, olha, isso que foi falado agora, mas para cada um de nós sempre.
Com certeza. Na verdade, eu, quando me deparo com o livro de Êxodo, né, toda a proposta de Êxodo, né, o próprio nome Êxodo, ele já, assim, sugere uma saída. Então, esse é um mover permanente do povo de Deus, né? Seja naquela época lá no passado, seja cada um de nós hoje, nós estamos sempre saindo, partindo de algo velho para algo novo. É da velha vida para a nova vida, né? Uma vida de sem poder para empoderado. Ou seja, todo esse movimento de êxodo, o êxodo, o cristianismo reflete um êxodo. Então, que a gente possa viver sempre a plenitude. E temos muitas lições ainda nesse livro de Êxodo daí para frente, mas que esse sentido do Êxodo motive cada um de nós a saber que nós estamos em movimento, nós estamos em movimento de saída rumo a algo prometido, algo muito maior. E às vezes nos é imposto até mesmo passar por desertos e algumas situações, né, adversidades quaisquer que sejam, mas nós estamos em um êxodo, né? Então, esse é o nosso sentimento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra, pela profundidade do que a tua palavra nos oferece e nos traz, Pai, posicionamento. Queremos nos posicionar de acordo com a tua vontade, com a tua palavra. Pai, por isso nós queremos nos aprofundar cada vez mais nas Escrituras para entender e poder estar posicionado, Pai, onde tu queres que estejamos. Muito obrigado. Dá-nos um dia na tua presença, que a tua graça possa encher cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, Amém. gente. Até Deus logo mais. Deus abençoe. abençoe. Deus Amém, amém, abençoe. pastorzão. Beijinho de Abençoe. volta. Até Amém. mais Amém, tarde. amém. 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 Ah, foi demais hoje. Beijo a Amém. todos. Amém. Deus Beijo. abençoe.